mas é com imensa gratidão que nós nos encontramos aqui hoje. E eu queria começar, recomeçando, né, a nossa gratidão a essa casa. Eu me tornei espírita aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, eu tinha vários amigos, pessoas importantes na minha vida, de minha mãe, que eram todas espíritas, mas era assim, sabe quando a mensagem entra por aqui, sai por aqui, não registrava absolutamente nada? E aí eu fui encontrar esse caminho aqui, há 20 anos, o tempo dessa casa. E eu me lembro bem que os primeiros estudos, me lembro vim aqui com o pessoal do Cefa, né, para estudos do ESG. Eu me lembro bem, não era aqui nesse espaço físico, era um pequenininho. Isso. E era com Campete, que veio trazer o ESG para a gente. E esse estudo básico foi fundamental para que nós estivéssemos aqui falando, não vou dizer assim, aprender, nós nunca vamos parar de aprender e nós nunca podemos parar de estudar. Mas esse estudo básico é que nos permite dizer hoje, olha, eu me tornei espírita aqui. Porque, do contrário, poderia ser assim, uma coisa muito superficial. Mas foi esse estudo básico que nos levou à vontade de querer aprender, à vontade de buscar mais informação. E isso eu agradeço a essa casa. Então, assim como eu, há 20 anos, comecei a ter esses ensinamentos nessa casa, eu tenho certeza que muitos outros estudantes passaram por aqui, né? E são muito gratos a essa... Não sei, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não sei, tipo, não sei. Ah, eu faço por aqui? Não, mas tanto faz. Tentei agora. Comecei e vai. Nada? Então vai aqui. Então vou por aqui. Você pode ir por aí. Então vamos por aí. Então, eu queria começar trazendo, porque esse pequeno texto de Viana de Carvalho representa exatamente isso. O centro espírita é o campo de luz aberto a todos aqueles que tateiam nas trevas da ignorância, da presunção e do egoísmo, apontando rumos de libertação. Então, nós vemos aqui, a gente não vem apenas para aprender, quando nós nos encontramos aqui, nós temos a oportunidade de fazer novos amigos, fortalecer laços de amizade que já existiam. Nós vamos aprendendo junto a colaborar com a nossa sociedade, porque às vezes nós estamos lá fora, a gente quer fazer alguma coisa, mas não sabe nem por onde começar. E a Casa Espírita nos dá essa oportunidade de nos oferecer oportunidade de servir. Então, o Centro Espírita é, sim, esse farol que nos indica o melhor caminho, que ilumina a direção que nós queremos seguir. Então, nós temos um Centro Espírita bem orientado, bem conduzido, é realmente esse farol. É aquele ponto de luz que a espiritualidade conta para atender não apenas nós, os encarnados, mas os espíritos desencarnados. Então, é o local onde nós vemos buscar, muitas vezes, forças para momentos difíceis, e também nós vemos encontrar os amigos para dividir os momentos felizes. Então, como nós estávamos falando no início, é a nossa Casa Espírita. Então, parabéns a todos que vêm ao longo desses 20 anos construindo essa casa, a todos os dirigentes, todos os facilitadores, todos aqueles que vêm aqui assistir às palestras, os estudos, porque todos nós somos quem construímos uma Casa Espírita. Parabéns por esses 20 anos. Parabéns pelo 18º ano da Semana Espírita, não é? Que é uma semana em que nós somos brindados com uma série de palestras e oportunidades de aprendizado muito maior. Muito obrigada. E é uma honra estar aqui. É uma honra poder estar contribuindo, mesmo que pequenino, de pequenina forma, mas participando desse encontro tão feliz. Então vamos ao nosso tema, porque já que nós falamos da Casa Espírita como uma escola, nós queríamos dividir com vocês essa proposta pedagógica de Pestalozzi.
Pestalozzi ele nos oferece essa forma de desenvolver a educação. Então, começa com a mente, que é o desenvolvimento intelectual e cultural, nas diversas áreas do conhecimento. Então, vejamos se isso não representa exatamente uma casa espírita. A gente vem aqui, a gente estuda, desenvolve a nossa capacidade de compreensão de tudo que a doutrina nos traz e, posteriormente, nós temos a possibilidade, com esse conhecimento, muitas vezes, de suavizar o nosso coração, de abrir o nosso coração, de trabalhar os nossos sentimentos. Então, o segundo ponto, quando Pestalozzi fala de coração, ele está falando do sentir do homem sobre o mundo. Então, é a nossa capacidade de nos relacionarmos, colocarmos os nossos sentimentos nessa nossa relação com todos. E o terceiro momento que ele fala que são as mãos, ou seja, nós adquirimos o conhecimento, desenvolvemos as nossas habilidades intelectuais, elas são incorporadas ao nosso emocional, dando às nossas emoções o equilíbrio necessário, porque não basta saber, não basta ter só o raciocínio, é preciso colocar a emoção junto. E aí, com essas duas habilidades, com essas duas capacidades bem casadas, bem equilibradas, nós vamos colocar em ação o que nós aprendemos. Então, as mãos representam o fazer do homem no mundo. Então, nós vamos falar dessas 3 etapas mais detalhadamente. É claro, já fica aqui de antemão a lembrança de que esse tempo que nós temos aqui é muito pequeno e esse assunto é maravilhoso, é profundo. Então, fica aqui o convite para que esse tema seja desenvolvido mais profundamente em casa, através das leituras, ok? Aos estudos do centro também contribuem para isso. Então, nós vamos começar pela mente e nós vamos falar do pensamento. Aqui nós temos um texto que está lá na Revista Espírita, de 1864, e o texto é o seguinte: o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Ou seja, tudo começa no pensamento. E nós ainda não damos a verdadeira importância a isso e muitas vezes nos distraímos com pensamentos que não são saudáveis. Então, qual seria a nossa atitude de um pensamento não saudável? Eu olho para frente e encontro exatamente Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles nos diz: quando um pensamento malsão nos chega, que nós não briguemos com ele, mas que nós o substituímos por um pensamento são. Então, porque quanto mais a gente briga com o pensamento, mais ele insistente fica. Isso nós já temos a certeza de que o pensamento é a base de tudo, é o pensamento que tudo cria. Então, se nós hoje estamos nesse local construído dessa forma, é porque em algum momento alguém pensou nisso, que se materializou nessa casa espírita. Então, e isso é para tudo na nossa vida. Gente, tá vivo o negócio aqui. Foi o pensamento do Alva lá dentro. Então, ele ainda olha de lá e ri para mim. Então, o nosso pensamento é onde tudo começa. A vontade imputa neste pensamento a capacidade de gerir, de gerar coisas. Então, quando nós colocamos o pensamento junto com a vontade, que é o que nos diz a pergunta 909 do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos dizem que nós podemos vencer as nossas más inclinações, se nós tivermos vontade suficiente para isso. O problema é que a nossa vontade ainda é um pouco enfraquecida. Então,
Nós já temos a consciência de que tudo começa no pensamento, que pensamento é matéria. Então, tudo nós construímos verdadeiramente. Quer ver um exemplo muito simples de como o pensamento se materializa? Não importa o que seja, por exemplo, nós estamos falando, eu acho que você tem uma coisa estranha na minha cabeça, um incômodozinho. Eu acho que isso vai acabar virando uma dor de cabeça. Pode ter certeza que vira. Quando você se pega, e a gente ainda diz assim, não disse que eu ia ter uma dor de cabeça? Não é previsão, não é premonição. É que nós realmente visualizamos e materializamos aquela sensação. É claro que no nível em que nós estamos, nós ainda não exercemos da maneira mais positiva esse poder que nós temos, essa capacidade de criar. Então, mas isso vem com o tempo, porque nós precisamos de disciplina e tolerância conosco mesmos para ir aos poucos transformando esse pensamento. E aí é educação mesmo, é educar o pensamento. Eu queria trazer mais uma tela sobre o pensamento, que nós vemos que confirma exatamente o que está lá na Revista Espírita. Agora é de Joana de Ângeles, no livro Desafios e Soluções. O pensamento é a força viva atuante. Não fiz nada, não toquei nada. Mas a gente lê, não precisa se preocupar com a tela, a gente vai dividindo o que está aqui. O pensamento é a força viva e atuante porque procede da mente e tem sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Nós somos esse espírito eterno e o nosso pensamento traz tudo isso que nós vivenciamos. E aí nós estávamos falando de disciplina e tolerância. Por quê? Se pensamento é criar, nós, em sã consciência, somos seres normais, nós vamos querer criar coisas boas para nós. Mas a gente vem de várias encarnações com determinados hábitos não salutares que precisam ser substituídos por bons hábitos. Para que isso aconteça é preciso disciplina. Disciplina para quando perceber que aquela atitude habitual que nós já queremos mudar se manifesta novamente, a gente ter capacidade de perceber isso chegando e modificar. Ok, eu tenho o hábito de pensar mal dos outros. Quando eu perceber que já vem um pensamento de julgamento, eu vou me perguntar, eu gostaria que as pessoas estivessem me julgando dessa forma? Ou eu posso dizer, eu já não quero esse tipo de pensamento, então eu posso substituir por um pensamento de tolerância. De repente, eu não gosto da maneira com que essa pessoa fala, do que essa pessoa age, mas o problema dela não é meu. Que direito eu tenho de ficar apontando as coisas? E aos poucos nós vamos modificando hábitos. E é preciso tolerância porque hábitos adquiridos em diversas encarnações não vai se modificar simplesmente porque hoje nós dissemos, eu não quero mais pensar dessa forma. Então é preciso ter tolerância consigo mesmo para não ficar se autoflagelando cada vez que nós caímos no mesmo erro, ou caímos no mesmo pensamento. Mas é preciso disciplina. E disciplina é uma palavra que inclusive tem uma certa... Nós, de uma forma geral, temos uma certa resistência a essa palavra disciplina, porque parece que a gente não pode agir, não é? Parece que a gente não pode ser espontâneo, porque tem que ser disciplinado. É um conceito, é um entendimento equivocado sobre a disciplina. A disciplina é uma ferramenta poderosíssima para o nosso progresso, para qualquer coisa que nós queiramos realizar na vida, porque sem disciplina a gente se perde no tempo, a gente perde o foco, a gente perde a direção. Com a disciplina, nós determinamos que eu quero construir essa Teresa mais calma, menos ansiosa, mais caridosa. Eu tenho uma determinação, mas é preciso de disciplina para chegar até lá, porque eu vou precisar praticar certas ações no bem para que essa Teresa caridosa seja mais forte. Eu vou precisar estar atenta aos meus pensamentos para que eles sejam menos julgadores, sejam mais tolerantes. E para isso eu preciso de disciplina.
Quando a gente pensa que disciplina é uma coisa, parece que coloca a gente, você vai ser disciplinado, aí coloca a gente de castigo. Mas não é assim. Quando Emmanuel disse para Chico Xavier que ele precisaria de disciplina para cumprir aquela tarefa que estava ali sendo proposta, é porque com disciplina que nós vamos organizar o nosso tempo, organizar a nossa vida, para executar as tarefas que nós queremos ou nós precisamos executar. Imagina de manhã, eu estava conversando isso outro dia com uma colega de trabalho, que nós estamos mudando, e ela era a única funcionária daquele departamento que estava com tudo organizado, tudo empacotado, tudo com as etiquetas. Eu disse para ela, nossa, que disciplina. Aí ela disse assim, não, eu acho que isso já é até doentio. Eu disse para ela, não, porque o tempo que a gente perde procurando as coisas que a gente joga em qualquer lugar, o tempo que a gente perde, às vezes, procurando um livro para fazer um estudo, se nós fôssemos disciplinados, tivesse cada coisa no seu lugar, a gente não perderia tanto tempo, não se estressaria. Então, é nesse sentido que a gente tem que visualizar a disciplina como ferramenta para o nosso progresso. É ela que nos diz, quando nós temos disciplina, nós organizamos a nossa vida de forma que nós utilizemos o nosso tempo da maneira mais produtiva. Então, a gente ganha tempo. A gente acha que não tem tempo porque a nossa vida ainda está muito desorganizada. A gente perde muito tempo com coisas que são dispensáveis. A gente gasta mais tempo com uma coisa que dava para... Porque tem gente que, por exemplo, não vem ao centro espírita porque não dá tempo, né? Será que não dá tempo ou é falta de disciplina? Porque às vezes dá para fazer as tarefas de uma maneira mais organizada para sobrar o tempinho para o estudo, para sobrar o tempinho para conversar com o amigo, para dar aquela ligação. Você percebeu que o amigo não estava bem, mas não deu tempo para ligar? Será que não? Então, sempre quando a gente se organiza, sempre vai dar tempo para atender aquele em necessidade. Então, a disciplina não é vilã. A disciplina é instrumento de ajuda e a gente pode utilizar sempre. E aí eu falei da tolerância, né? A tolerância conosco mesmos, porque nós temos também esse hábito antigo, né? Talvez de encarnações passadas em que cada vez que a gente não executava o que deveria executar, mas éramos castigados, então a gente se propõe a fazer alguma coisa e quando a gente age de novo de forma equivocada, a gente fica se martirizando, né? Fica ruminando, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu já podia ter feito melhor. Sim, já podia ter feito melhor, já podíamos estar numa melhor condição, com certeza, nessa encarnação. Mas o fato é que não estamos. Agora, ficar se martirizando e se autoflagelando não contribui com nada. Ok, errei de novo. O que eu posso fazer para não repetir a mesma coisa? Então, isso é tolerância. E assim a gente move, porque a ruminação nos paralisa. E aí a gente não produz nada. Aí não serviu para nada. Então, olha aqui uma definição maravilhosa de disciplina. É a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano e que envolve para toda circunstância ou ocasião a prática de uma atuação organizada e perseverante, a fim de obter um bem ou um fim determinado. Esse perseverante é maravilhoso, né? Porque nós precisamos perseverar para realmente construir esse ser melhor que nós queremos ser. Para construir esse mundo melhor que nós queremos viver. Porque nós ainda somos, mesmo com as nossas melhores intenções, o nosso bom pensamento ainda é oscilante. Não é? Porque nós ainda somos muito influenciáveis. E aí é muito fácil a gente receber influências externas, daqueles que às vezes não querem contribuir com o nosso progresso, ou não gostam de nós, ou acham alguma coisa. Então, a gente se deixa levar. Então, é preciso perseverar. E aí, nós já estamos trabalhando o nosso pensamento através dos bons estudos, das boas conversas, porque é muito fácil também a gente se perder quando começa aquela
né? Uma pessoa começa a falar da outra, e quando você vê, já está envolvido naquele tititi, o tempo passou e aquela conversa não serviu para nada, muito pelo contrário, aglutinou ali um monte de energia de espíritos em desequilíbrio, contribuindo ainda mais para o nosso próprio desequilíbrio. Mas aí nós já estamos no outro nível agora. Nós já estudamos mais, estamos mais atentos aos nossos pensamentos, não é ficar píssico, né? Pensei, não dá. Mas é estar atento, não é ficar obcecado, é ficar atento. E eu me lembro, e uma maneira de a gente ficar atento, e que a gente pode visualizar, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe dizia, se falar palavra feia, eu vou colocar pimenta na boca. Só que no pensamento, não dá para usar essa forma de educar, né? Porque ninguém está vendo. Não dá para colocar pimenta. Mas a gente sabe. Então, estar atento é perceber, porque com o tempo a gente já sabe que aquilo incomoda. Né? Já não é assim, antigamente os pensamentos sobre alguém ou qualquer coisa desequilibrado vinha, passava, ficava, a gente nem se dava conta. Mas com o tempo, com o exercício, porque tudo é exercício, a gente vai percebendo, não, esse pensamento não me convém. E aí, naturalmente, a gente remove, a gente substitui, melhor dizendo. Então, essa é a maneira de visualizar. A gente educa o falar, não educa? Mesmo que seja com pimenta, a gente educa também o pensar. E o pensamento precisa de bons alimentos. E os bons alimentos são as boas conversas, as boas leituras, os bons estudos. E alimentar essa mente com o bem, o bom e o belo. E quem faz evangelho toda semana, o evangelho no lar, está alimentando esse bom pensamento. E aí nós já estamos com o pensamento melhor alimentados, nós vamos para as nossas emoções. E uma mente saudável contribui para transformar emoções em sentimentos. E Lázaro nos diz, o ponto delicado do sentimento é o amor. As nossas emoções são valorosas, são necessárias, porque senão nós seríamos robôs. O problema é que muitas vezes nós perdemos o controle sobre as nossas emoções. Eu tenho uma amiga que me diz muitas vezes assim, é que eu tenho um dragão que às vezes ele está aqui dentro, sabe? Louco para soltar fogo. Aí ela diz para mim assim, Tereza, o que você está falando está correto, mas não precisa essa emoção toda. Porque quando a gente deixa a emoção sair sem controle, a gente acaba perdendo a razão, a gente perde o equilíbrio, e ao invés da gente mudar a situação, a gente cria uma situação muito pior. Então a emoção é saudável, ela só precisa ser equilibrada. Então nós saímos do instinto, vamos ao sentimento. E o que Lázaro fala é que o ponto máximo do sentimento é o amor. Mas isso também se constrói. É preciso ter paciência conosco mesmo, porque nós vivemos nessa oscilação, então às vezes nós acordamos super bem, tudo é lindo, maravilhoso, todos são, né? Mas tem dias que a gente acorda com o pé esquerdo, que é um horror. Aí é dragão, é um horror, não vale nem a pena comentar, não é? E a gente passa o dia inteiro de mau humor, criando situações até conflitivas que não tinham a menor necessidade de acontecer. E o amor é a nossa maior lição, é o maior sentimento, é onde nós queremos chegar, aquele amor universal que nos ensina Jesus. E esse sentimento, é interessante a gente acompanhar que vai dos instintos até o amor, não é? Então, nós éramos aquele serzinho, quase como nós éramos uns bichinhos, e nós vamos chegar ao ser angélico, nós vamos chegar lá, construindo esse amor. Então, é preciso aliar a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual ao nosso sentimento maior, que é o amor. Porque quando é que nós vemos grandes construções do mal? Quando a capacidade intelectual
não está aliada ao amor. Então eu posso construir qualquer coisa, eu posso produzir qualquer coisa se eu quiser ter lucros. Não me importa se vai prejudicar alguém, não me importando se vai destruir algo, porque o sentimento ali não está aliado. São os produtos que são colocados, por exemplo, no mercado, que produzem muito lucro, mas será que realmente contribuem para o ser humano, né? Às vezes a gente consome tantas coisas. Eu não gosto de citar exemplo assim tão específico, porque vai que me pegam, né? Vão dizer que eu estou falando mal do produto. O Humberto está aí, ele é de marketing, ele sabe dessas coisas. Mas é de se pensar, né? Por que se constroem canhões? Por que se constroem armas destruidoras? Porque ali existe uma mente muito inteligente, com uma capacidade intelectual muito grande, mas faltou o componente maior, que era o amor. Eu quero construir algo destruidor, eu quero trabalhar em algo que gera doença. Quando a gente pensa assim, a gente repensa o que faz com a nossa própria vida. E quando nós juntamos o amor à inteligência, nós vamos querer fazer o bem. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso de nada me adiantaria. Essas palavras de Paulo já foram muitas vezes repetidas e até se transformaram em música através de Renato Russo. E é sempre bom repeti-las sim, porque elas nos relembram qual deve ser a nossa atitude. Então não basta estar aqui falando sobre a caridade. É preciso, além de falar, agir. Então quando ele nos diz assim, que a nossa língua, não importa a língua que nós tentemos usar, a língua dos anjos. O nosso pensamento reflete quem nós somos. As nossas atitudes vão refletir os pensamentos que nós temos. Se nós já temos bons pensamentos, eles devem ser refletidos em boas atitudes, em bons atos de serviço ao nosso próximo. E existe uma infinidade de coisas que nós podemos fazer em favor do nosso semelhante. E a ciência, inclusive, tem já descoberto, né, já tem divulgado, melhor dizendo, muitos trabalhos em que comprovam quantos benefícios nós recebemos ao fazer o bem. E é uma coisa aqui que a gente fala constantemente na Casa Espírita, não é? Que a gente faz o bem sem olhar a quem, e que o primeiro beneficiado ao fazer o bem somos nós mesmos. E aí eu encontrei um link que é muito interessante, que é uma fundação non-profit, como é, gente? Sem fins lucrativos, em que eles trabalham na divulgação de atos de fazer o bem. E eles têm, assim, depois eu posso passar para vocês, eles têm uma série de exemplos de coisas pequeninas que nós podemos fazer no dia a dia, que vão fazer a nossa sociedade mais feliz, vão nos fazer mais felizes, e aí a gente vai construindo uma psicosfera mais saudável para nós vivermos. E é assim que nós vamos construindo um mundo melhor, não é de outra forma. E através da ciência, a ciência, inclusive essa semana rolou nos nossos grupos do WhatsApp um vídeo de um podcast que falava da onicitina, é esse o nome mesmo? Espera lá, deixa eu ver, para não falar errado.
É ocitinina. É ocitinina? Olha, eu e a química estamos com problema. Ocitocina, tá vendo? Todo mundo estudioso aqui. É exatamente em que ele vem falar que quando a gente abraça, quando a gente envolve os outros, quando a gente pratica esse bem, esse é um hormônio que nos causa um bem enorme. E ficou comprovado que aquele que pratica, ele produz a ocitocina. Falei direito? Aquele que faz o bem produz o hormônio, aquele que recebe o bem também produz o hormônio e aquele que assiste também produz o hormônio. Então, a gente vai vendo que existe uma reação em cadeia do bem-estar provocado por um primeiro ser que fez o bem, não é? Então, é isso que a ciência vem trazendo e provando de como a caridade nos traz benefícios. Então, olha que delícia, não é? Você abre a porta para uma pessoa passar. Ela se sente agradecida. Naturalmente, ela expressa esse bem-estar com aquele que vem a seguir. Então, é essa reação que nós queremos que aconteça em nossa volta. E isso aí vai se expandindo. Então, a gente vê que, às vezes, a gente imagina que para fazer um mundo melhor, é preciso fazer coisas grandes. Claro que coisas grandes precisam ser feitas. Mas a gente sempre começa pela pequenina. Porque o mar, ele começou em algum momento com uma gotinha, não é? Aquela praia linda, maravilhosa que a gente adora, ela é feita de pequeninos grãos de areia. Então, esses nossos pequenos atos de gentileza do dia a dia contribuem para a nossa vida mais feliz. E nas nossas relações, né, de familiares, nas nossas relações no trabalho, quanto é importante validar a pessoa com quem nós nos relacionamos. Todo mundo gosta de ser validado, todo mundo gosta de ser reconhecido, de saber que alguém percebe que ele está se dedicando, que ele está procurando fazer o melhor possível. Nós estávamos conversando um pouco antes de vir para cá com alguns amigos, e a menina dizia para mim assim, não é que eu queira elogio, não é que eu queira ser colocada num pedestal, mas eu queria que pelo menos me dissesse assim, olha, você está trabalhando direito. E às vezes uma pequena palavra modifica completamente o nosso dia. Então, nós queremos produzir cada vez mais esse hormônio do amor, desse hormônio que nos faz felizes. Então, vou trazer aqui para vocês uma série de resultados provados pela ciência, quando a gente faz o bem, quando a gente produz esse hormônio maravilhoso, que é esse hormônio do amor. Então, reduz pressão arterial. Naturalmente, nesses momentos nós ficamos menos tensos, ficamos mais relaxados, a pressão baixa, olha só. Nos dá mais energia. Claro que nos dá mais energia. Nós estamos satisfeitos com o outro, ficamos satisfeitos com a vida. Então, isso nos dá... Não é isso que a gente sente quando vem ao centro espírita? Quantos de nós chega aqui, às vezes, no final do dia, cansados, aí a gente assiste o estudo, participa de alguma coisa, ajuda na cantina, a gente sai daqui com uma energia enorme, recuperado, renovado. Outra coisa que ele nos fala, diminui a ansiedade, principalmente a ansiedade social, e a ansiedade é um mal do momento. Vamos visualizar como é que trabalhar, servir, diminui a ansiedade. Quem tem problema de essa ansiedade com o social, de encontrar pessoas novas, de ter que lidar com situações novas, isso é um tormento, é verdadeiramente um tormento. Mas aí a gente se voluntaria para um trabalho
seja para cortar uma grama, podar uma planta, vai encontrar pessoas no jardim botânico para cuidar das plantas, nós vamos com objetivos, e todos que estão lá estão com o mesmo objetivo, de fazer o bem. Então nós já vamos numa condição assim, ninguém vai me cobrar nada, ninguém vai exigir de mim nada, porque todos estão ali para servir pura e simplesmente, estão todos ali genuinamente com vontade de fazer o bem. Então nós vamos mais relaxados. E aí nós começamos a nos relacionar com essas pessoas. Então nós estamos trabalhando a ansiedade social, não é? Então esse é um bom remédio para a ansiedade. E isso foi feito uma pesquisa na University of British Columbia. E existe lá, foi feito com 115 estudantes de graduação que tinham um alto nível de ansiedade. E aí eles separaram esses grupos em grupos que, aqueles que iam fazer algum trabalho voluntário, o grupo que não ia fazer nada e um grupo que ia simplesmente se encontrar em algum lugar. E ficou comprovado que a diminuição da ansiedade nos grupos que fizeram algum trabalho no bem foi muito maior. Então, a ciência está comprovando o benefício disso tudo. Então, a ansiedade social está muito forte. Vamos buscar alguma coisa para fazer, vamos buscar amigos. E a gente sabe também, né, que um dos grandes problemas é a solidão. E como é bom criar um grupo de trabalho voluntário, e aos poucos a gente vai lidando, né? Essa solidão vai deixando de existir. Quem é solidário não é solitário, já nos diz Joana. Outra coisa que a gente aprende é que reduz, né, praticar a bondade reduz o envelhecimento. Adorei essa. E a explicação que a ciência diz é a seguinte: esse hormônio, o ocitocina, ele produz uma redução nos níveis dos radicais livres. Então, ele reduz a inflamação no sistema cardiovascular e retarda o envelhecimento que tem origem por aí. Então, olha só quantos benefícios nós recebemos. Então, nós temos, fica aqui a sugestão dessa fundação, que eles oferecem assim, uma série de pequeninas coisas, grandes projetos de trabalho no bem, e se chama Random Acts of Kindness. É muito interessante, vale a pena, eu devia ter colocado o link aqui na minha apresentação, mas eu posso passar para vocês depois. Porque vai desde o abrir a porta para alguém passar, até colocar uma moedinha naquele parquímetro que tá para expirar e a gente não sabe nem de quem é o carro, não importa, colocar uma moedinha a mais, e o bem que nos faz é tremendo. E a gente lembra que nós estamos conectados com nossos irmãos espirituais, eles estão acompanhando também as nossas ações, nós contribuímos também levando esses exemplos, né? Nós somos influenciados, sim, mas nós também influenciamos. E que nós sejamos essa boa influência. E aí eu trouxe mais um caso de trabalho no bem que é, assim, maravilhoso, porque nos traz o exemplo de que nós podemos contribuir com o mundo melhor dando o nosso exemplo acima de tudo. Porque quando a gente fala, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente sempre pensa que nós precisamos ter o tempo total, o dinheiro para contribuir com algo material, e nós ficamos, se eu não tenho, o meu trabalho não me dá tempo para isso, se eu não ganho o suficiente para isso, não tem nada que eu possa fazer. O que eu posso fazer se a minha situação é dificílima? Se eu passo dificuldades em casa, eu já estou passando dificuldade, eu preciso ser ajudado. Como é que eu vou ajudar? E aí nós encontramos lá no livro
Jesus no Lar, que fica aqui uma sugestão também de leitura. Esse livro é fantástico. Ele tem muita gente que, inclusive, faz o Evangelho no Lar com esse livro, né? Tem pessoas que já acabaram assim, já passaram pelo Evangelho por inteiro, aí trazem esse livro para fazer o Evangelho no Lar. Inclusive, aproveito para falar das crianças. Esse é um livro que, às vezes, é mais fácil para fazer o Evangelho no Lar com jovens e crianças, porque é mais fácil para eles visualizarem os ensinamentos de Jesus. Então, fica aqui essa sugestão. Então, a história é a seguinte. Esse senhor, ele queria muito fazer o bem. E a história começa assim, porque nesse livro são conversas de Jesus com seus apóstolos. E aí a cada conversa dessa vem uma lição. E aí essa noite eles estavam na casa de Pedro e aí começaram a falar sobre a prática no bem. E aí vieram aqueles perguntando assim, mas como é que eu vou fazer o bem se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou levar alguma coisa para alguém se eu não tenho dinheiro? E aí o mestre trouxe uma historinha para esclarecer essa questão. E aí ele conta a história de um sincero devoto da lei que chegou ao céu com grandes exemplos de caridade. Mas antes de ele chegar lá, ele vivia em extrema pobreza. Ele não tinha de onde tirar nada. Ele mal tinha para alimentar a sua família. Então ele ficava se perguntando o que é que ele poderia fazer para ajudar. E a única coisa que ele poderia fazer era dar de si mesmo. Que coisa melhor a gente pode dar além de algo de nós mesmos, não é? Então, mas ele fazia, mas ele se cobrava o fato de ele não poder dar algo materialmente. Mas ele tomou a seguinte decisão. Ele ia se dedicar em tudo que ele podia à família, e já que ele não tinha nada de material para oferecer, ele ia se oferecer integralmente aos outros da seguinte forma. Cada vez que lhe viesse à mente o pensamento mau em relação a alguém, ele iria substituir esse pensamento. E assim ele passou a agir em relação a tudo. Então, se ele estava num local em que começava uma discussão, um mal-estar, ele era aquela pessoa que fazia o que era possível e impossível para modificar a situação. Ele sempre encontrava uma palavra para apaziguar uma situação de conflito. Ele sempre era aquele que via o que tinha de melhor no outro. Ele sempre sabia o que dizer para acalmar, para suavizar. Ele jamais se deixava entrar numa conversa que pudesse gerar qualquer tipo de calúnia. Se tivesse conflito, fosse onde fosse, ele chegava lá para resolver. Então, olha só que beleza que fala aqui. Ele prosseguia, quando ele era atingido, magoado ou ofendido, ele fazia o seguinte. Ele prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sob a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa, e se alguma sentença condenatória pairava em torno de seu próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na delicada e imperceptível
Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que retirava os detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigos aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo de sua jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais puder estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico, sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, às vezes, nós queremos o grande, mas a gente não tem ideia de como uma atitude como essa pode contribuir para a paz do nosso planeta. Então, nos lembrando de Jesus, e essa imagem que nós queremos que fique, que a caridade maior está sempre à nossa disposição, e nas palavras de Jesus: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Que essa imagem, que essa lição permaneça conosco em todos os momentos, que nós possamos trabalhar a nossa mente, as nossas emoções e, através das nossas mãos, possamos levar a paz, o carinho e o amor a todos aqueles que nos cercam. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Muito obrigada.